Oi, tudo bem? Quem está falando é o Rodrigo Marcelo, do Unilever de Valinhos. Estamos aqui hoje nessa videoaula para falar um pouquinho sobre os relatórios para a ordem de serviço de PM, né? Então, nos outros vídeos a gente viu a emissão do documento, né? A abertura da ordem, o preenchimento, a exportação de lista. Vimos também num vídeo posterior a finalização, os apontamentos das ordens, né? Teve um bônus aí de uma transação para eliminação de lista física de materiais de estoque, né? Então hoje a gente vai ver a parte de relatório. Então basicamente uma lista de tudo que a gente gerou de ordem, de tudo que a gente gera de operações, de tudo que a gente gera de apontamentos. E aí no final também tem um bônus de uma transação bem bacana que rastreia peça por ordem de serviço ou ordem de serviço por peça, tanto faz, ou por equipamento, né? Uma transação bem legal. Então, eu já vou começar essa videoaula passando um bônus bem bacana para vocês, que é uma organização dessa área aqui que a gente chama aí do menu de favoritos, né? Então, eu também passei na primeira aula, videoaula, como navegar e como criar esses menus, mas como eu já fiz um menu muito bacana, né, bem elaborado, eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, quem quiser esse menu, manda a solicitação para mim via e-mail. Meu e-mail é rodrigo.marcelo-santos@unilever.com e aí eu compartilho com vocês e agora eu vou ensinar para vocês fazer o upload desse menu. Então, como funciona? Vem aqui em favoritos, upload do PC. Vou pegar meu arquivinho TXT, tá, que eu já criei. E não está achando. Meu menu, achei. Dois cliques no meu menu. Olha que legal, ele já vai importar todo um menu de favoritos bem organizadinho, tá? Que é esse aqui, ó. Venho aqui em suprimentos, configurações, exibir nomes técnicos, ah, só exibir favoritos, favoritos no fim da lista, dá um OK. Olha lá, ele fica com um menuzinho bem organizado, tá? Esse menu, se eu clicar aqui em PM, ele tem todas as funções de PM, tá? Isso aqui é muito bacana, o planejador tem muito mais transação para olhar, mas se a gente vier aqui na pastinha de notas, tem tudo que é de nota. Se a gente vier aqui em ordens, tem tudo que é de ordens, e aí por diante. Então vamos para o que interessa, né, nossa videoaula. A transação que eu quero mostrar para vocês primeiro é a IW39. Tá? O que é essa transação? Ela traz todas as informações das ordens de serviço, né, do documento ordem de serviço. Então, esse primeiro campo aqui é bem parecido, né, com a terceira videoaula que a gente tem lá, que é a gestão das notas, é bem parecido o relatório, tá? Então, aqui são selecionados por status, de como que é o status da ordem de serviço, número da ordem, posso colocar só uma ordem aqui, ou clicando nesse botão e colocando várias ordens, ela busca várias ordens, ok? O relatório vai buscar todas essas informações dessas ordens, tipo de ordem, local de instalação, todos isso aqui são filtros, tá? Então, vou fazer uma rapidinho com os dados da fábrica de Valinhos Ice, que tem bastante informação aqui, só para a gente tirar um relatório e verificar os campos. Então, vou falar para vocês que eu quero ver um relatório, tudo que é em processamento, tudo que está em processamento, tá? Normalmente, o que vem de um plano de manutenção, ele vem como aberto, tá? E aí depois o planejador faz o processamento e deixa ela em processamento. E aí depois que vocês encerram, ela vem para encerrado. Se eu flegar os três, busca todos os históricos, todos os status. Se eu deixar um flegado ou não, ele faz um filtro, ok? Então aqui, por exemplo, eu quero só o que é ordem preventiva, que é o tipo ZPM3.
Tá? Se eu quiser só de um equipamento piloto de uma área, ou só de uma área piloto, eu posso fazer também, colocar o número da área aqui, né, e fazer dessa forma também. Tá? Sempre limita o período de data. Tá? Esse período aqui, normalmente ele não reflete o período que você iniciou a manutenção. Tá? Ele meio que reflete o período que você abriu o documento. Então, normalmente, como a gente tem mais na mente, de forma mais fresca, a data que a gente fez o documento, né, ou, aliás, desculpa, que a gente executou a atividade, a gente pode colocar aqui, ó, como Basic Start Date, que é a data básica de início. Tá? Então, vamos pegar do dia 01.03.2018, ok? E vou colocar até 30 do 07 de 18. Por que que um eu coloquei com ponto, outro não? Para lembrar vocês que não precisa colocar o ponto, o sistema calcula. Beleza? Então coloquei o tipo de ordem. Vou colocar marcar tudo aqui para dar mais volume para vocês. Falei qual que é o tipo de ordem, qual que é a data. E mais um campo que eu vou colocar aqui é o centro de localização, que é o 1346. Ah, Rodrigo, mas eu sei que eu sou do centro de trabalho e só quero ver o que que é INEL. Eu posso colocar aqui o centro de trabalho correspondente ao INEL, que o sistema vai buscar por filtro, tá? E é meio que assim que funciona essa estrutura de relatório. Então, se eu clicar aqui nesse botão executar, ele vai buscar todas as ordens de todos os status, mas só as EPM3, né, que são as planejadas e que estão dentro do centro físico 1346, tá? Dentro daquele período, né? Se eu colocar outro período, vai buscar outro número de ordem e aí por diante, tá? O relatório que vai ser gerado agora também ele pode ser transportado para Excel, né? Ele tem informações de equipamento, qual que é o local de instalação, qual que é o centro de custo, né? O texto da, da ordem, né? Que é bem bacana aí para fazer uma gestão mais macro, tá? E mais alguns dadozinhos aí. Vamos deixar ele rodar. E vai demorar um pouquinho, tá, pessoal? Porque eu estou em ambiente de teste, tá? Como eu não posso emitir documentos no ambiente produtivo, então a gente todos os vídeos e todos os simulados que a gente faz em ambiente de teste, só que não reflete nada no ambiente produtivo. Tá? Então não estou colocando em risco ou em desinformação nenhuma, ou informação errada, né, dentro do nosso sistema oficial. Vamos ver o que o sistema traz para a gente aí das ordens. Bacana, pessoal. Gerou o relatório, tá? Então tem aqui, né, como é ambiente de teste, algumas coisas não são processadas, né, não estão liberadas e tal. Mas notem, ó. Então eu tenho texto breve da ordem, número de ordem, tipo de ordem, tá? Clicando nesse botãozinho aqui, ó, atuais, a gente consegue selecionar outros campos de outras informações, tá? Seleciono tudo. Como que eu fiz essa seleção? Tá? Eu apertei o Shift e coloquei o botão de seta para baixo, tá? Mantendo o Shift pressionado, tá? Clico aqui nesse botão que é para jogar para outra coluninha, dou um OKzinho aqui, e aí o sistema atualiza, né, essa máscara aqui, né, essas informações aqui de relatório.
gerou aqui, tá? Corrigiu. Tem outras informações, campo seleção, custo total planejado, tem uma outra coluna de custo total real, tá bom? Então, o relatório é isso. Volta aqui um pouquinho, então, para mostrar para vocês, tá? Ó, toda essa coluna aqui, ó, são ordens de serviços geradas, tá? Então, tem muita ordem aberta. Quase tudo aí tá com status já aberto, tá? Por ser ambiente de teste, tá bom? Então, relatório de ordens é isso. Rodrigo, se eu emitir uma ordem, não copiei o número dessa ordem, mas eu sei que ela é uma tipo corretiva e a data. Então, vou colocar a data que vai gerar tudo que foi gerado nessa data. Ah, eu não sei de nada, só sei que fui eu que abri, né? Então, não tem problema. A gente tem um campo aqui que é o... Vamos procurar. A gente tem um campo aqui que é criado por, tá? Ah, tá aqui, ó. Criado por. Colocou teu nome do usuário, seu SAP, né? O meu, por exemplo, é Marcelo R001. Colocou o seu nome de usuário SAP aqui, ele já busca tudo que foi você que emitiu dentro de um período. Tá bom? Ah, Rodrigo, mas eu só lembro a data e o meu usuário. Não tem problema aqui, ó. Data de entrada, né? Tem aqui um campinho chamado data de entrada. Coloca lá a data de entrada. Ah, Rodrigo, eu lembro o texto, que é troca do rolamento. Mesmo esqueminha que eu ensinei para vocês. Se eu digitar um nome dentro de asterisco, então asterisco eixo, ele vai ver tudo que tem o texto eixo, que está no seu usuário, que está naquela data. Bacana? Isso aqui é IW31. Vamos dar uma olhada num relatório agora, que é o IW40. Então, vou digitar o IW40, dou um Enter. O que esse relatório aqui me fala? Ele traz multinível das ordens. Tá? Então, posso pegar uma seleção de ordem e lançar, posso pegar né, da mesma forma, cada filtro ou cada por tipo de equipamento e fazer a busca, né? E aqui tem outros filtros, né? Filtro de ordem, local de instalação, equipamento, né? Se tem equipamento ou não na ordem, esse tipo de informação, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui ZPM1, só um exemplo, tá? Vamos colocar aqui, deixa eu ver alguma outra coisa interessante para a gente colocar aqui. Só o que está encerrado e em processamento. E vamos colocar um centro de trabalho, por exemplo. Um centro por cento de trabalho, vai. 1346. E a data? Vamos colocar de 2013, que aí é bacana que vocês veem que no SAP nada se perde. Tá? A gente guarda tudinho lá. Gerou o relatório. Opa! Entrar centro responsável. Então vamos lá. MMCent. Roda o relatório. Vamos aguardar um pouquinho. Rodamos o relatório e olha que bacana o que ele traz. Né? Ele traz número da ordem, qual que é a local de instalação, qual que é o equipamento, qual que é a atividade, né? Atividade 10, esse texto, né, que é o texto da atividade. Em alguns, olha que legal, ele traz aqui já o apontamento, tá? Então isso aqui é o número do apontamento e o tempo do apontamento, tá? Aqui no caso, ó, são dois apontamentos, aliás, as duas operações, ele trouxe as duas operações, né?
muito bacana. Trouxe um número de apontamento. Aqui nesse aqui, por exemplo, ele trouxe todo o multinível aqui de queda click clock e já mostra que a gente precisou de fazer uma troca de quatro componentes aqui, né? Quatro itens de componente e o valor. Né? Então essa transação é bem para fazer esse tipo de rastreabilidade. Se já tem apontamento, se não tem, etc. Né? Da mesma forma que os outros, eu consigo aqui fazer um acesso e gravar como planilha Excel e ele faz a exportação da informação. Tá joia? Voltando aqui, agora a gente já vai falar um pouquinho a nível não mais de documento, mas a nível de operação. Né? Então eu vou usar primeiro a transação IW49, um Enter, tá? A IW49 ela exibe todas as operações que tem na ordem de serviço, tá? Então, vou fazer só um exemplo, qual 1346, né? O tipo de ordem ZPM2, por exemplo, tá? Tô mudando as informações para vocês verem como que vai funcionando, né, os relatórios. Então, da mesma forma que eu tenho texto breve, eu posso colocar o número da ordem, posso colocar o número de operação. Quando aparece o campo assim, a lacuna até a lacuna, ele pega todo aquele intervalo, tá? Qual que é o código da confirmação? Então, ele pega bastante tipo de filtro, bastante informação aí para fazer o relatório, tá? Número pessoal da partição, então se eu quiser verificar tudo que está apontado. Aliás, tudo que está destinado a um RE de um operador, a gente consegue fazer o filtro também por operador, tá? Hoje a gente consegue colocar só um operador por ordem, né? Por atividade, desculpa, no sistema por meio formal, mas a gente já está trabalhando para colocar vários nomes e aí várias pessoas podem fazer esse filtro aqui por todos que estão listados para trabalhar na atividade, tá bom? Então já fiz um filtro pequeno, vou colocar só uma data. ah, Colocar só uma data aqui para a gente ter uma referência, tá? Porque senão a gente busca muita coisa no sistema. 0101 20 14 0202 20 14, dou um enter, rodo o relatório. Aí galera, bacana, rodou o relatório, né? Então trouxe pra gente, ele traz nessa sequência, tá? Então, a ordem de serviço, né? E a operação, tá bom? E aí traz também centro de trabalho, ah, os status, né, de cada um do sistema, tá? Os tempos, tá? Número de confirmação, tá? Se teve a confirmação ou não. E aí também a mesma coisa, né? Tem exportador, tem listinha aqui para a gente criar mais campos, bacana. Então se eu voltar aqui e fazer um outro simulado, por exemplo, eu quero ver tudo que é ZPM 3, por exemplo, que está no meu nome, tá? Então aqui, vamos colocar lá, no meu RI, desculpa, né, no meu nome, 3789595. Vamos ver se tem alguma coisa aí. Pronto, galera, ó, gerou o relatório, né? Então pode ver que todas as operações, tá, que estava destinado, vamos lá, vamos colocar o campo para mostrar quem é o número pessoal. Então todas as ordens, né, e as atividades, na verdade, que estavam marcadas com o meu RE, o sistema ele traz aqui no relatório, fala o trabalho real e fala o
trabalho caso foi apontado, tá? Alguma coisa. Se não, ó, ele vai marcar direto como zero, ok? Aguardar um minutinho que ele já vai gerar aí a informação. Então tá aí o relatório gerado, pessoal. Aqui tá confirmando que foi a busca pelo meu número pessoal, pelo MRE, né? E olha que bacana, tem campos aqui também do trabalho real, do trabalho estimado, né? O trabalho estimado, trabalho real, tá? A previsão do trabalho. Então tudo isso vem através dessa transação que é IW49, tá joia? A próxima transação agora é IW47, tá? E o que que a IW47 ela aponta para a gente? É, ela, ela aponta para a gente é, os apontamentos já realizados, tá? Então aqui digito IW47, eu digito aqui porque eu já sei de cabeça a transação, tá, pessoal? Mas quem não tiver muita habilidade ou nem, não lembrar de cabeça, pode vir aqui, ó, e clicar em qualquer ponto. Notas, cadê criar ordem aqui? Tem algum lugar aqui escrito criar ordem. Documentos, planos, catálogo, criar equipamento. Ô, louco, não queria criar ordem aqui. Em algum lugar que tem as ordens. Mas enfim, né? Tá aqui na tabelinha. Se não tiver aqui, a gente tem aqui, ó, atalhos, manutenção, todas as importâncias de manutenção, tá? Então, as de ordem estão aqui. E a W47 está aqui, né? Então, tanto faz digitar lá como clicar aqui, é, é o mesmo processo, tá? Então, ó, o nome já é exibir confirmações, só as confirmações. Então, eu venho aqui em processado, em encerrado, tá? Também ela separa o que é processado, que ainda está em processamento, que as pessoas ainda estão trabalhando, e o que está encerrado, que ainda tem trabalhadores aí fazendo, executando as atividades, né? Então, da mesma forma, eu coloco um tipo de ordem, vou colocar aqui um ZPM1, colocar um range de data antigo também, tá? Vou colocar um 2013 aqui, aqui um 2013, porém com mês 12. Ok? Aqui tem causa dos desvio, a gente viu um pouquinho disso aqui no vídeo anterior, né? Número pessoal, data de lançamento, tá? Então todos esses filtros aí que é para facilitar no processo. Então coloquei o tipo de ordem, a data, é sempre importante, pessoal, achar algum campo aqui que é uma chave de centro, tá? Para limitar sempre ao centro que você trabalha. Senão o sistema ele vai buscar em toda a plataforma. E a gente chama de plataforma do México até o finalzinho lá da Argentina, né? Então coloco aqui, vamos gerar o relatório, vamos aguardar um minutinho. Pronto, pessoal, gerou o relatório. Então aqui eu tenho o número da ordem, quem criou esse apontamento, o número da operação, qualquer observação que está lá, né, na observação, e os valores de apontamento, trabalho real, unidade de medida, trabalho, duração real, e o número do RE de quem fez o apontamento. Tá joia? Então, também é bem bacana essa transação para tirar e medir o nível de apontamento, a curiosidade do apontamento, né? Quem está cumprindo as horas ou não dentro do planejado, tá joia? É isso aí, né? Transação IW47. Como eu prometi para vocês, né? Agora no final do vídeo tem uma transaçãozinha muito legal, muito bacana, que eu vou dar aí como para vocês como um bônus aí dentro dessa videoaula, né? Então vou dar um Alt Tab aqui e passar para ambiente produtivo, né, que ele é bem mais rápido e tem muito mais informação. Então a transação
é essa aqui, tá? O nome dela é um pouquinho comprido, mas a gente decora ou então usa o menu, tá? É o S_LR 87013434. O que que essa operação ela faz, Rodrigo? Ela resolve o problema que a gente tem do tal do caderninho da manutenção, né? Então, o cara vai lá, faz a manutenção, usa um componente e anota no caderninho. E aí esse caderninho fica só com ele, só na gaveta do manutentor, né? Como eu falo, ele é o manutentor. Isso talvez não chegue na mão do planejador e a próxima vez que tiver problema é aquela correria de novo. Então, essa transação acaba com o caderninho, né? Qual que é o ponto de observação para que ela funcione bem? A gente não pode emprestar ordem de serviço, tá? Então, se a ordem de serviço é de uma batedeira, ela é da batedeira, é daquele serviço. Ah, mas eu tô com pressa e quebrou uma bomba. Gente, faz parte do processo de manutenção, os registros de manutenção. Então vamos lá e vamos abrir uma ordem de serviço para a bomba e requisitar a ordem de serviço, ou requisitar o material dentro dessa ordem de serviço que é desse equipamento ou dessa área, né? Isso é a única coisa que a gente precisa fazer e aí, independente da transação ou não, a gente tem que fazer isso por processo de manutenção, tá? Para não gerar informação errada. Então, como que essa transação aqui ela funciona? Eu coloco o status da ordem, tá? Se está aberto em processamento ou encerrado, tá? Eu posso informar o material, então se eu informo o material, ela vai buscar todas as ordens de serviço que usou esse material, né? Se eu informo o equipamento, busca todas as peças que foi usado nesse equipamento, tá? Se eu fizer a seleção do tipo de ordem, vai buscar ou só para corretiva ou só para preventiva. Se eu não colocar nada, busca para tudo, tá? Então o exercício que a gente vai fazer aqui, vou pegar um número aqui que eu já tinha dado uma olhada, né? 27084 é uma batedeira, tá bom? Vou colocar um período aqui legalzinho, vou colocar um 2013 aqui, e aqui a gente coloca 11 de 2014, não tem problema, tá bom? E aí a gente gera o relatório. Pronto, né? Você vê que em ambiente operacional, né, produtivo, voa os relatórios. Então, todas as ordens que foram abertas para aquele equipamento, com todos, que foi esse equipamento aqui, ó, 84, tem todo o valor que eu tomei, tá, de peça, tem o número da peça, tem a quantidade, tem a descrição e tem a data que foi lançado, tá? Isso aqui funciona tanto para material de estoque quanto para material de compra direta, tá bom? Então, lista tudo, tá? Então, eu não preciso mais ficar anotando com um caderninho qual peça que eu peguei para fazer o reparo, por exemplo, de uma válvula piloto nesse freezer, né? Que a gente já tem aqui o código dele, né? Uma vez que ele está cadastrado, lógico, né? Comprado da forma certinha. Então, aqui é um recurso bem legal que o planejador usa, o próprio manutentor usa para ele se orientar, né? E isso aqui serve para alimentar uma função que a gente tem aqui no sistema que se chama lista técnica, né? Que são os componentes que formam um subconjunto ou que formam um equipamento, tá joia? Então, da mesma forma que funciona do equipamento para a peça, funciona da peça para o equipamento, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, quero ver quais foram os equipamentos que usaram esse reparo da Danfoss. Aliás, vamos pegar o reparo da Danfoss. Então, venho aqui, aquela manhinha que eu ensinei para vocês, Ctrl Y, Ctrl C, volta, jogo o número do material aqui, vamos apagar esse número de equipamento e vamos ver o que a transação fala para a gente. Pronto, rodou o relatório, tá? Então, em todas essas ordens de serviço, a gente usou reparo, tá? E aí notem, ó, a gente usou na 27084, que foi o que a gente estava olhando, né? Em todos os outros equipamentos, ó, que legal, né? Então, poxa, eu tenho um material que está perdido no estoque,
por exemplo, faz tempo que ninguém requisita. Ninguém lembra de onde que é. Pegar o código dele e jogar nessa transação. Se ele já foi requisitado um dia por uma ordem PM, a gente vai localizar quem é o dono desse componente. Tá joia? Então, da mesma forma que os outros relatórios, a gente consegue fazer uma personalização da área, consegue salvar um layout, consegue exportar. Tá? Nesse caso aqui, ó, ele não tem o botão de exportar. Tá? Então é só vir aqui em sistema, lista, gravar, file local. Tá? Se lá não tiver habilitado, aqui vai estar. File local, converte em texto, tá? Ok. Coloca aqui o nome dele, né, como XLS, que é Excel, ele exporta para o Excel. Joia? Então aqui vou deixar isso. Vamos voltar à tela inicial. E por hoje é isso, né? Então essa videoaula aí, espero que vocês tenham gostado. É isso que a gente vê dos relatórios de ordem de serviço, né? São os mais usados, né? O que a gente precisa de usar mais no dia a dia. Tem outros relatórios que aí depois a gente vai fazendo um videozinho para passar para vocês, né? E é isso. Obrigado por mais essa videoaula. Abraço. Até a próxima.